E aí, David, fazendo aqui o vídeo, né, sobre a nossa última aula, que o assunto foi software. E o que que eu tô fazendo aqui exatamente? Como eu tô fazendo isso? Com o meu celular, eu vou usar o Prezi, né, que é o lugar lá que tá o material como base. E com o celular da minha mãe eu tô filmando. Por isso que a qualidade do vídeo tá aquelas coisas não muito boas. Aí aqui eu vou me seguir de base, vou pegando os temas, né, os tópicos que tu colocou e vou explicando enquanto pelo outro celular eu filmo. Aqui, então vamos embora lá, né? Primeiro tópico. O que são softwares? O software é tudo aquilo que vai comandar a máquina, no caso o computador, o celular ou qualquer outro aparelho tecnológico. O software ele vai fazer os comandos funcionarem. É como se fosse o cérebro funcionando. O cérebro pensa e você vai lá e faz. Esse é o software. O software ele está lá para fazer a máquina funcionar. Os softwares eles estão presentes não só nas máquinas, mas também como em aplicativos e sistemas operacionais. E eles têm uma coisa em comum, que eles são sempre compostos de linguagens de programa, né? No caso da programação, né? Que vem o estudo da programação, que tem cursos, faculdade e muito mais. Aí, seguindo, agora vem a diferença entre o hardware e o software. Como o nome já diz, software e hardware. Soft vem de macio e hardware vem de duro. Então, o software seria aquela parte mais soft, entre aspas, a parte mais suave da coisa, enquanto o hardware é a parte mais dura, a parte física, por assim dizer. É bem isso mesmo. O software é a parte programada e o hardware é a parte física. São os materiais, são os componentes do computador. E o software são os códigos, os comandos. Então é exatamente isso. O software ele comanda e o hardware ele faz. Mas sem um, o outro não funciona. Sem o software, o computador não roda, e sem o hardware, o, o software não tem quem comandar. Agora, avançando para a parte da linguagem de programação, aqui é citado alguns tipos de linguagem, que é a Python e o Java, que são bem comuns atualmente. A gente até já viu no próprio curso a Python, bem pouco, mas já foi citado, e o Java, como foi citado também na aula passada. Aí aqui é citado as etapas de desenvolvimento, que são exatamente a análise, o design, a codificação e o teste de manutenção. E cada uma dessas etapas elas garantem que o software ele funcione. Tipo, por exemplo, para um software funcionar em sua totalidade, ele precisa seguir essas etapas. Agora, listando cada uma dessas etapas, a análise é aquela parte que ela vai ver o que por exemplo, você vai criar um software para um cliente. Esse cliente tem um problema. Você vai analisar aquele problema e vai ver como o seu software vai ajudar aquele cliente a solucionar aquele problema. Você vai analisar, exatamente como diz, análise, o nome, né? Você vai analisar o problema e vai ver o que você vai fazer com aquele software para resolver esse problema. A próxima fase agora do desenvolvimento do software é o design, que é a questão mais de aparência mesmo, como você vai deixar a aparência do seu software, se ele vai ser uma coisa mais puxada para o lado da tecnologia, uma coisa mais futurista, não sei, um software para a área da saúde, uma coisa mais família, não sei, são diversos exemplos de software, de design de software que você pode colocar. Próxima fase agora é a codificação, que aqui é que realmente começa a rolar a parada, que é na codificação que vai começar a realmente aparecer as coisas no software, que é quando você começa a digitar, né, o código e aparecer as coisas. Por exemplo, você começa o código, escreve lá um código super elaborado para aparecer uma simples imagem, por exemplo, a logo do seu software.
ou então do aplicativo, não sei do que você está desenvolvendo. A próxima etapa é a etapa de teste, que é quando você quando você tiver terminado a primeira parte, né? Por exemplo, o protótipo do software, você vai terminar ele e você vai testar, vai colocar em prática para ver o que se está rodando tudo bem, né? Se o código não tem nenhuma falha, não tem nenhum erro simples, até porque na programação, se você faz um código e tiver um ponto, uma vírgula, uma, um parêntese fora do lugar, vai dar tudo errado. Então, essa parte é essencial para o software funcionar. Você realmente vai testar, ver se está tudo nos conformes e para ver se não tem nenhuma falha. E se tiver, para você corrigir essas falhas. E claro, por último, mas não menos importante, vem a manutenção. Para mesmo depois do teste e quando o software já estiver ativo, já estiver funcionando, a manutenção ela é essencial para que o software não fique desatualizado. Porque conforme o tempo for passando e for sendo utilizado o software, vão surgindo bugs, as pessoas vão utilizando ele e vão sendo noticiados bugs. E é sempre bom ter manutenção, que para manter o software atualizado e em dias, né? Atualizado, sem bugs, funcionando corretamente. Agora, pulando para o sistema operacional, o sistema operacional, como o nome diz, ele é o sistema que operaciona a máquina, no caso o seu computador ou o celular como esse que eu estou usando. Por exemplo, nesse celular que eu estou usando, o sistema operacional dele é o iOS, né? Ou, digo, o Android, que esse aqui não é um iPhone, é o Android. E ele é o que vai ligar o celular, é o que vai organizar todos os dados, é o que permite que a gente use o celular de forma fácil, sem ter que fazer todo uma maracutaia de programas, como o David falou na última aula. E é isso. E alguns outros exemplos, tirando o iOS, como eu já disse, e o Android, tem também o Windows e o Linux, que foi também mostrado na última aula. E agora, as funções principais, e é bem exatamente o que eu disse. O sistema operacional, ele facilita nossa vida. Ele deixa as coisas mais intuitivas, deixa que a gente controle tudo por apenas um clique. Ele gerencia todas as entradas do computador, gerencia a memória do dispositivo, gerencia o fornecimento da interface gráfica. Ele realmente, o sistema operacional foi exatamente feito para facilitar a nossa vida, facilitar que a gente não tenha que fazer todo um comando gigantesco para que a gente abra apenas uma imagem. Ele está lá realmente para deixar as coisas mais fáceis. Também tem o sistema BIOS, que ele é o Basic Input Output System, que é o software que ele vai iniciar o hardware e vai verificar se tudo está certo antes do hardware realmente ligar. Ele é o que vai operar tudo antes do software e do hardware ligar. Ele que vai garantir que está tudo nos conformes antes do hardware começar a operar. E agora para a diferença de programa e aplicativo. Todo aplicativo é um programa, mas nem todo programa é um aplicativo. Assim, o programa ele é o conjunto de instruções que o programador faz que o computador ele vai executar. Pode ser uma coisa super elaborada para, por exemplo, com um clique você com um código você abrir uma pequena imagem, ou então com um código você fazer 1 milhão de tarefas ao mesmo tempo. Já o aplicativo não, o aplicativo ele está lá para executar aquela função, que pode ser qualquer coisa, por exemplo, não sei, o Facebook, o WhatsApp, PicPay, não sei, Spotify, são vários os exemplos de aplicativos. Agora, para finalizar, um resumão, né, de tudo que eu falei até agora. O que é software?
Software, ele é o conjunto de programas que ele ajuda o computador ou o celular a funcionar e ele atua como o cérebro da coisa. E a diferença do software para o hardware? O software, ele não pode ser tocado, ele é a programação, ele é a parte mais teórica da coisa. E o hardware é a parte física, são os componentes do computador, ele é literalmente, ele é o computador. E tipos de software são sistemas operacionais, né? Por exemplo, o Windows ou o Android e o iOS. E também tem os aplicativos, que são todos que você pode ver por aí. WhatsApp, Facebook, Instagram, PicPay, Spotify, Nubank, todos. E é isso. Like.